Fala pessoal, boa noite. Sou o Rafael da TV Online em Capanema, pessoal. E mais uma vez, nos prestigiando com a sua honra, sua presença, a doutora Cristina Furtado, falando num tema hoje, até um tema meio que pesado, né, Cris? Pessoal, que é a depressão. Apesar de ser um tema muito complexo e vamos dizer que tem várias etapas, a Cris se disponibilizou com a gente hoje aqui para tirar, vamos dizer, umas pequenas, grandes dúvidas de vocês aqui, dos nossos internautas aqui, seguidores de TV Online em Capanema. Cris, pode dar o seu pontapé inicial no nosso tema aí. Sei que é pesado, mas vamos que vamos. O que tu quer saber primeiro? Como o nosso tema hoje é depressão, pessoal, a primeira pergunta aqui para a doutora Cris. Cris, tanto no nosso tema, puxando um pouquinho do nosso último vídeo aqui com a doutora Cris, a gente puxou o tema da pandemia, que o pessoal ficou muito isolado, às vezes a cabeça começa a pensar coisas, começa a pesar. Como é, Cris, que na sua percepção dos seus estudos, como é que começa os principais, vamos dizer assim, sintomas da depressão? Bom, boa noite a todos, A gente grava à noite, você pode assistir de manhã, de tarde, vai ficar gravado aí mesmo. Então, o que acontece? A depressão, ela é a doença do século, Antigamente, as pessoas falavam que a pessoa estava encapetada, que tinha espíritos malignos. Isso são crenças religiosas e hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver, Então, a depressão, ela é mais um problema hormonal. Basicamente, ela é muito hormonal, porque é o transtorno depressivo maior, E a depressão, ela tem... Se você for num médico, ele vai lhe passar uma lista, enorme, de tantos sintomas que ela podem ter. Um deles é pensamento suicida, Não ter vontade mais de viver, pensamento de como é que se diz, que de nada dá certo, que não vale nada, não tem mais vontade mesmo, não tem ânimo na vida. A depressão, ela é uma doença, vamos dizer, degenerativa, suponhamos assim, emocionalmente. A pessoa vai se debilitando, ela não tem mais vontade nem de levantar da cama, as suas necessidades básicas, elas vão perdendo valor, como tomar banho, escovar os dentes, Isso tudo é um processo quando a pessoa está com uma depressão muito forte. E as causas dela? As principais causas são problemas hormonais. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um problema de tireoide. O hipertireoidismo e o hipotireoidismo são uma das causas que a pessoa tem sensação de pensamentos de morte, de angústia total. É uma dor muito grande que a pessoa sente, Então, nesse caso, ele é causado pela tireoide. E aí a pessoa toma um medicamento que vai fazer o controle desse hormônio da tireoide. Em outros casos, na maioria dos casos são problemas hormonais. Como é um distúrbio mental, que vem da mente da pessoa. Isso não tem assim tanto uma definição. Os médicos não têm uma definição assim tão concreta. Mas um dos sintomas podem ser, uma das causas, na verdade, pode ser hormonal, podem ser por traumas, a pessoa ter passado um trauma, uma situação traumática muito grande, forte, ela desenvolve a depressão, E aí tem aquele ditado, não, hoje eu tô deprê, A pessoa não sabe nem o que é isso. Pode ser um problema de falta de baixa autoestima, A pessoa está com a baixa autoestima, aí não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de sair, se sentir feia. Aí é outra situação. E as pessoas ficam até de gozação com as outras, eu tô deprê. Não existe isso. Existe sim o sintoma de que você está deprimido naquele dia, mas depressão mesmo você não tem. Porque para ter depressão, você tem que ter 5 ou mais sintomas equivalentes. Isolamento social é um dos sintomas, Isolamento social, as faltas de fazer as atividades comuns do dia a dia, pensamento suicida, pensamentos de que você não é nada, você é ninguém, todo mundo te odeia, eu odeio o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Tô brincando, mas isso é sério, viu? Então, o que acontece? É uma lista enorme. Tu já viu o tamanho da lista? Não, é muito. E aí, como é que a gente consegue detectar isso? Através de qualquer médico.
clínico geral, ele vai te diagnosticar, ele vai fazer a tua consulta, pode fazer exames, descartando as possibilidades hormonais, aí ele vai ver que é uma situação mental mesmo, neurológica, né? Então, como eu sou Master Love, eu não trato essa questão de depressão na ciência do Master Love, né? Como é uma situação já mais terapêutica e é um distúrbio mental, eu trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. E aí a gente faz várias situações no consultório que a gente consegue, em muitos casos, ter um resultado excelente. É incrível os resultados que a gente consegue com a PNL, viu? E não precisa, assim, passar por vários anos fazendo. Existem os tratamentos terapêuticos também com os psicólogos, com os psiquiatras, enfim. E é interessante você se medicar, né? Não se automedicar, mas procurar um profissional que lhe medique. Porque não são todos os casos que necessitam de medicamentos. Teve uma moça que eu fiz o tratamento dela e com 3 consultas ela ficou ótima. Se curou. Ficou perfeita. Porque assim, a gente fala que quando é uma questão mental, a gente tem que agir com a questão mental. Quando é uma questão física, você vai agir com a questão física. Quando é emocional, você trata emocionalmente. Quando é uma questão imaginária, você trata com uma questão imaginária. Por exemplo, quando eu estava falando no SBT, do ciúme, do ciumento doentio, patológico, que é o doentio, né? Ele sempre está pensando que tem uma terceira pessoa ali rondando a outra. Então, é uma criação da imaginação dele. E aí a gente trata também com uma criação e uma imaginação dentro do consultório. Vocês veem aí, pessoal, que o trabalho na terapia, né, buscando as causas, e se Deus quiser, a possível cura de uma pessoa com depressão não é tão fácil. Tem casos e casos, e tem casos e casos. Cris, eu recentemente, tão conhecido, né, recentemente chegou a conhecer os familiares dele, chegou finalmente, foi o suicídio, que ele se matou, né, que, lamentavelmente, um jovem, se eu não me engano ele tinha 16, ou era 18 anos, ou mais, pouco mais que isso. Aí os familiares e amigos falando, não, ele era muito isolado, não saía muito, ficava todo tempo trancado dentro de casa, né? E infelizmente, pessoal, né, chegou a cometer o suicídio. Cris, aí nessas etapas, né, até a pessoa chegar nesse lamentável ocorrido que é a retirada da sua própria vida, qual o passo a passo, vamos dizer assim, não do médico, né, que o médico, a consulta é uma vez, eu não sei como é o tratamento, a consulta é todo dia, uma vez por semana, mas como esse processo de, vamos dizer assim, para a família auto-reconhecer, né, aquele ente querido, filho, pai, mãe, irmão, que já está indo para aquele sintoma, indo para aquele caminho da depressão, para não chegar nesse fato lamentável que é o suicídio. Porque assim, a depressão, ela começa como qualquer doença devagarinho, né? Uhum. Não fala assim, ela começa devagar, ela não chega assim, pã. Até o câncer, quando você descobre, lógico que é um choque, mas ele teve uma fase ali, ele foi aos poucos, uma célula defeituosa, gerou várias células defeituosas, e aí foi multiplicando e surgiu o câncer, né? Gera um tumor. Então, a depressão, ela começa devagar também. Você começa a ficar com tristeza, um dos principais sintomas é a tristeza, né? Sentimento de tristeza, aí você começa a fazer o isolamento social, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente também com esses fatores, porque são muitos fatores, a lista é gigantesca. Se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar até amanhã falando. Então, o que acontece? Quando você nota alguma coisa, você sabe quando a pessoa está bem, né? Se você está convivendo com seu parente, com seu amigo ali, você sabe quando a pessoa está bem e quando ela não está. E aí você notar que esse comportamento dela não está bem, está sendo contínuo ou está sendo dia após dia, você já nota que aquela pessoa não está legal, né? Está acontecendo alguma coisa ali. E aí você vê também que se perdurou por, digamos, 2 semanas. 2 semanas, os diagnósticos médicos mesmo, clínico, eles dão pelo menos 2 semanas você ter aquele comportamento de isolamento, de
falta de vontade de tomar banho, que nem eu falei ainda agora, isso aí é crucial. A minha irmã sofreu de depressão e ela passava 3 dias sem tomar banho, sem querer tomar banho. E é uma situação muito caótica, é triste de ver. Mas aí o que é que precisa ser feito? Você tem que ir no médico. O médico, ele é o principal especialista para lhe dizer se você está ou não com a depressão, porque ele vai fazer uma bateria de exames para verificar como é que estão os seus hormônios, porque os hormônios, eles são os responsáveis para nos guiar aqui nas nossas emoções. Se as emoções estão ok, os hormônios estão ok. Por exemplo, quando uma pessoa começa a não dormir bem. Isso tudo vai desencadeia alterando, uma depressão. Né? Sabiam? Ela não consegue dormir bem e aí a depressão começa a chegar, porque aí ela não descansa a mente dela, não descansa o cérebro. E aí o que acontece? Qual é o hormônio que é preciso ali? Precisa eu estava até tomando eu tomo todos os dias que é para eu dormir bem. Dormir bem. Lógico que eu durmo bem, tá, gente? Não tô com depressão, não. Mas ajuda. É a melatonina, que é um hormônio que auxilia a controlar o relógio biológico, né? Eu tomo toda noite um comprimidinho para me acordar maravilhosa no outro dia. E outra coisa, o que acontece também é a falta de sono, né? A pessoa não consegue dormir bem, desencadeia uma depressão. Problemas hormonais, como a tireoide. Outro problema é, assim, todos os nossos órgãos, ele tem algum tipo de hormônio que ele vai contribuir para o seu bem-estar. Por exemplo, da tireoide, ele é responsável pelo hormônio da felicidade. Vocês sabiam disso? Olha aí, pessoal, uma boa informação. Se falta o hormônio da felicidade, o que é que vai acontecer com a sua vida? Você vai ficar feliz? Só tristeza. Só tristeza. Aí o que é que você vai fazer se você tiver esse problema? O médico vai receitar o hormônio, vai repor esse hormônio. E muitos outros hormônios. Como eu não sou endocrinologista, né, eu não entendo muito a questão hormonal. Mas aí o médico, ele vai lhe indicar todo esse sistema. E aí você vai se medicar, ele vai passar um medicamento para você. Ah, mas eu não queria me medicar, não queria tomar nenhum remédio. Aí você vai fazer algum tratamento, como eu sugiro a PNL, né? Até agora, eu sou a única que eu saiba do estado do Pará, como reprogramadora mental. Eu ainda não conheci ninguém. Tem alguns amigos que passaram, até hoje eu recebi uma notícia que muita gente procurou um reprogramador mental aqui em Capanema, em Belém, e não encontraram. Eu digo, eu estou aqui. Né? Então, o que acontece? A reprogramação mental, você consegue um resultado maravilhoso com a questão do transtorno depressivo maior. Porque é um transtorno mental, não deixa de ser, né? Cris, né, tocando nesse assunto, voltando, sem sair dele, você disse que geralmente começa com isolamento, né? Depressão começa com isolamento. Mas, a falta de vontade de fazer as coisas como antes. Vamos dizer assim, nesses tempos modernos, que todo mundo pega um celular num canto, outro para um outro, um menino, vovô, é mais, vamos dizer assim, dificultoso fazer essa identificação, já que todo mundo fica isolado quando não fica no quarto. Antigamente a família se reunia na mesa, se reunia na sala, na frente de casa dos vizinhos, bater papo. E hoje não, hoje, com tecnologia, um pega um celular, vai para um canto, outro vai para o outro. O quão ficou, na sua percepção, o quão ficou difícil, né, fazer esse diagnóstico, já que naturalmente por já estar se isolando para ficar só no celular? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Ao meu ver, isso pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Negativo, né? Bora, vamos balancear aí. A pessoa tá isolada ali, mas ela tá no telefone dela, então ela tá o quê? Se relacionando. Ela tá conversando com outras pessoas. Ela não pode querer aquelas pessoas ali que fazem parte da circunvizinhança dela perto. Ah, minha mãe é chata, meu pai é chato, fulano eu odeio, né? Ainda faz aquela cara de deboche. Então, ela tá no mundo dela ali. Aí você observa, ela foi tomar banho? Isso. Aí começa a ver se ela tá tomando banho, se ela tá dormindo bem. Tá se alimentando bem. Tá se alimentando. Porque existem várias doenças agregadas aí, né? Então, nessa questão patológica, eu aconselho você procurar o médico mesmo. Aí, ou no médico, ou no psicólogo, ou no psiquiatra,
Porque o psiquiatra, ele vai ser o responsável para medicar. E é importante você tomar um antidepressivo. A gente não pode deixar assim, eu vou só fazer a terapia e tal. É bom fazer os dois. Toma o remédio e faz o acompanhamento. Eu posso fazer isso ou isso? Pode, mas e os dois? Os dois vai ser bem mais, como é que eu posso? Promissor o resultado, né? Então, nessa tua questão pode também ser ruim. Porque aí ela pode estar em depressão e a gente não sabe. Não sabe, né? Mas aí tem que ver os níveis hormonais dessa pessoa. E o comportamento no dia a dia, apesar de não ter o contato direto se ela ali, tá né? ok, tá tudo certo aí, tá? Então, bola pra frente. Tá bom dia, tá boa tarde, boa noite. Tá tudo bem. Eu queria morrer. Aí você já abre um alerta, né? Tu queria morrer, mas por que tu queria morrer? Tu quer morrer mesmo ou tu quer acabar a dor que tu tá sentindo? Porque a depressão, ela é uma angústia patológica, né? Em termos de angústia, eu trabalho com o Master Love, a angústia existencial e a angústia circunstancial. E a angústia patológica eu já mando pro médico cuidar de doença para lá. E só que tem um porém, como eu sou reprogramadora mental, eu mando a doença para cá. Né? Então, surge essas duas questões. E o que acontece também, eu ia até falar um caso bem interessante, acabou fugindo da mente. O que acontece também é que as pessoas, elas estão assim com a depressão e elas nem sabem que estão. Geralmente o povo E elas não se abrem. Ficam quietos ali no seu cantinho, no seu mundinho, né? Isso é muito doído mesmo, e ela vai morrendo aos poucos. Por isso que existem esses casos mais drásticos da pessoa se matar mesmo. Porque outra situação muito interessante, uma angústia existencial e circunstancial, automaticamente, ela leva também ao suicídio. Por exemplo, um homem que levou um chifre e não conseguiu superar isso, né? E aí o que acontece? Ele vê que o mundo dele acabou. Ficou feio para a sociedade, que ele vai ser agora o corno, né? Ficou feio para a família, ficou feio para os amigos, para todo mundo. E aí ele pensa o quê? Que ele é o pior dos piores, e aí não tem autoestima, não tem nada. É uma angústia circunstancial que juntou-se com a existencial, e aí ele não suportou. Pode ter algum problema lá hormonal, algum problema já de distúrbio emocional, acumulado, mental, né? Que não foi detectado e aí acabou tirando a vida. Eu já vi até psicólogos fazerem isso, né? Aqui em Capanema, alguns anos atrás, teve um caso que um rapaz, até que eles chamam vendedores que batem de porta em porta, teve aqui próximo à caixa d'água, parece que ou a mulher largou ou foi gaia mesmo, que quando o pessoal, os parceiros dele de trabalho viram só lá debaixo da árvore, enforcado. É um pensamento, uma mentalidade fraca, né? É uma junção. Por isso que é bom você fazer o autoconhecimento. Eu digo para todo mundo, gente, faz o autoconhecimento, porque quando você se conhece, você sabe qual é o armamento que você tem para você ir destruindo todas as coisas que vão lhe afetar. Porque eu vou te perguntar quem é que você é. Quem você é? Aí você, eu não sei lá. Não sabe nem se explicar. Porque você não conhece o armamento, os recursos emocionais que você tem. E também você não sabe me dizer quais são as deficiências emocionais que você tem também. Verdade. Quando você conhece isso, você vê logo o sinal verde para você ir, ou o sinal vermelho para você parar. Eu aconselho muito todo mundo a fazer o autoconhecimento. Eu já vivi muito perdida nessa vida. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou entrar em depressão? Graças a Deus que a depressão não chegou em mim, porque eu também não tenho fator genético. Outra causa da depressão é genética. Isso influencia também? Se você tem parentes na sua família que já tiveram, um dos fatores, eu tô falando, eu vou lembrando, porque é tanta coisa. Então, quando existe algum familiar que tem, ou que já teve, ou lá atrás, seu avô, sua avó, vai vindo. Então ele é quase que nem um fator, como é que você disse, genético, né? Porque ela é mental. Vai puxando. É uma doença genética também. Tem fatores genéticos que contribuem para isso. Tem uma amiga que a mãe dela teve depressão, os familiares lá para trás, né? E aí ela acabou desencadeando também a depressão. Olha, você tocando nesse assunto aí, hoje a gente vê muita gente, né? Tanto o homem quanto a mulher geralmente quer fortalecer o corpo, o homem quer deixar os braços grandes, forte, a mulher quer deixar a perna, um bumbum. Mas voltando para esse assunto, primeiro, pessoal, tem que fortalecer o físico, tem que ficar bonitinho,
mas tem que fortalecer também o emocional, psicológico, né? Emocionais. Muitas vezes você vê o cabocão grandão, uma mulher bem torneada, às vezes passa por uma situação complicada, desaba, desmorona e acabou. A coisa vai pro brejo. Aí, Cris, uma coisa que eu tava lembrando aqui, algum tempo atrás eu até passei, que foi ambiente de trabalho, né? Tem aquelas situações que o seu superior, às vezes no abuso do poder com o colaborador, né, vai abusando, vai jogando aquele jogo mental, vai jogando... Esse tipo de comportamento de superiores no ambiente de trabalho, né? Hoje em dia tem várias N situações. Às vezes, outro dia eu até vi uma reportagem que foi acho que é no Japão, na China, que tem a sala o nome de uma sala que o pessoal dá na empresa lá, que quando a empresa já não quer mais, joga o colaborador lá para não fazer nada. Fica o dia todo recebendo, mas não fica fazendo nada. Essas situações vamos dizer assim, de humilhações no ambiente de trabalho, para um pai de família, para uma mãe de família, isso pode acarretar esse colaborador trazer para casa e desenvolver depressão e outras doenças, vamos dizer, emocionais e psicológicas? Eu falo assim, que tudo é possível. Porque assim, o ser humano, ele é muito flexível. E ao mesmo tempo, ele se torna rígido com algumas coisas, né? Uhum. Então, nessa situação que tu acabou falando, ele pode sim ir colocando na mente dele. E aí ele pode também ir gerando fatores traumáticos dentro dele. E uma coisa que eu acho interessante que tu acabou de falar, vai lá pra academia, malha e tal. De umas situações muito importantes para uma pessoa que está com depressão ou estar se sentindo deprimida é fazer uma mudança de estados emocionais. Durante as consultas eu aplico muito a tríade da mudança emocional. Uhum. Então, eu estou interferindo aí, né? Então, o que acontece? Quando você, preste atenção, uma pessoa que ela está baixa estima, deprimida, se sentindo o bosta na água, né? Como é a postura de uma pessoa dessa? É assim. Toda cabisbaixa, toda reprimida, toda encolhida no seu canto. Deixa eu cobrir minha cara, né? Não quer nem se mostrar. Porque ela tem vergonha, ela tem medo, ela tem receio, ela tem uma insegurança muito grande. E aí, muitas vezes, por isso que a depressão causa isso, a pessoa se isola. Né? Começa assim também. E uma pessoa com autoestima, empoderada como é... Presença, marca né? presença. Tá ali, tem, como é que se diz? Força, tem postura e tapa a vida. Uhum. Então, quando acontece de você estar com algum... Isso é um exercício que eu passo em consultório. Faz uma mudança de estado emocional. Já tô dando a dica, olha, tem que me pagar por isso. Você tá lá ruim, cabisbaixo e tal, faz uma mudança do seu estado emocional, muda o físico, muda o seu comportamento. Assim eu fico ruim, então... Tudo cabisbaixo. Bora melhorar. Por isso que os médicos, terapeutas, eles sempre indicam com uma pessoa que está passando depressão para ela conciliar com um exercício físico. Indo fazendo conjunto. Você sabia disso? Não sabia. Pensava que era cada um. Não, eles dizem assim, vamos mudar o seu estado emocional, toma um medicamento aqui, faz a terapia aqui e vamos fazer um exercício físico. Porque você fazendo exercício físico, você vai liberar hormônios, endorfina... Né, vai liberar vários hormônios que vai fazer você dormir bem, vai fazer você relaxar. Tem muitos nomes aqui, eu sei dos nomes, mas eu não estou lembrando, estou procurando aqui. Eu estou muito cheia de informação. Então, o que acontece? Esses hormônios, eles vão liberar e causar bem-estar. A dopamina é um hormônio que causa o bem-estar. Por isso que os homens adoram sexo. Porque aí depois, eles estão lá relaxados, de boa, né? Então, esses hormônios são essenciais também para uma pessoa. E o condicionamento físico, os exercícios, eles auxiliam muito na questão de você mudar o seu estado emocional, produzir hormônios, e nada melhor do que ter esses hormônios da felicidade. Coisa boa. Cris, para a gente indo já assim, caminhando para o final do nosso vídeo, né? Queria que você falasse um ponto que eu até lembrei agora há pouco, o nosso amigo João tocou no assunto. A depressão pós-parto, né? O que a gente sabe que quando a mulher tá no seu período de gravidez, tudo mais, tem todo aquele aumento de hormônio,
Não sei dizer que eu não sou médico, pessoal, mas é aumento de hormônio lá. E quando baixa aquele, eu acho que depois do parto, tem toda aquela, não sei se é acelerado demais, abaixo de, que cai o nível de hormônio, não sei. Como é que acontece a depressão pós-parto, que a gente vê que muitas, às vezes a mãe nega o seu filho, abandona, não quer ver, chora, fica naquele momento ali de tristeza. O que é que pode levar e ocasionar essa depressão pós-parto? Quando uma mulher está grávida, a gente sabe que ela está cheia de hormônios, né? Hormônio de tudo que é jeito. Progesterona, testosterona, estrogênio, cão e gato de hormônio tá ali cheia. Para quê? Para produzir esse bebê. Ela pode ter a depressão tanto antes do parto, como depois. E aí o diagnóstico é bem claro. É problema hormonal. Existem distúrbios hormonais. Quando você, digamos assim, passa uma semana sem ir ao banheiro fazer as suas evacuações, o que acontece? Você está com um distúrbio intestinal. Porque o seu intestino não está funcionando regularmente, normalmente como deveria, aí dá cólica, fica barriga inchada, dá gases, dá um monte de coisa. Dá nó na tripa, né? Que nem diz o povo. Então, gente, eu falo assim, brincando, porque é um assunto muito sério, a depressão. Quando acontece de ter doidice nos hormônios, vamos falar assim, os hormônios ficam descontrolados, o que acontece? A pessoa vai entrar em depressão, isso é nítido. Olha, tem pessoas que saem, mulheres tão bacanas, até ricas, saem peladas no meio da rua. Isso acontece mesmo. Acontece, que pega um carro e sai desgovernada por aí. Isso é o quê? Distúrbio mental, que é ocasionado pelos distúrbios hormonais. Hormonais da depressão do pós-parto. Porque quando a pessoa tem um filho, o organismo vai tentar se encaixar para ficar tudo de novo como era antes, tudo igual, aí a barriga da mulher volta ao normal, porque quando ela dilata também tem outros hormônios, é uma série de fatores. Olha, pessoal, tá ok, pessoal? Pessoal, apesar do tema depressão ser bem extenso, né? É muito extenso e complexo, né? Mas infelizmente não pode botar tudo no vídeo, né? A doutora Cris já está convidada aqui para na próxima semana, daqui a sua agenda de disponibilidade estiver disponível para a gente vai recebê-la aqui com todo o carinho, tá ok, pessoal? A gente mais uma vez pede, né, que se inscreva aqui no TV Online em Capanema, curta nossos vídeos, compartilhe. E vamos deixar a doutora Cris aqui fazer suas considerações finais, passar as redes sociais dela para você que queira acompanhar o trabalho dela no Instagram, no Facebook. Pode... Pois é, gente. Quem quiser me conhecer, saber um pouco mais do meu trabalho, saber um pouco mais com que eu atuo, é muita coisa, né? Às vezes eu nem sei o que é. Tanta coisa. Tem tudo lá anotadinho, porque eu não vou guardar muita informação na minha mente enquanto eu posso guardar na minha pasta, nos meus arquivos, né? Então, eu tenho várias situações que eu posso cuidar, eu posso tratar. E no Master Love, eu faço um acompanhamento emocional dos casais, dos solteiros, dos que estão de baixa autoestima, dos que estão se sentindo, como é que eu posso dizer, insegurança, desconfiança, superar traição. Lá no meu Instagram tem tudo. Quem quiser me acompanhar é cristinafurtado.masterlove. Telefone 8703-4516. E aí eu faço consultas online também, porque tem pessoas que moram longe e não querem vir para o consultório. A única diferença de uma consulta online para uma consulta física é porque você está no seu ambiente e eu estou no meu. Isso. Mas o processo é o mesmo. Eu tratei um rapaz do Piauí, eu já até falei aqui isso, né? Eu tratei uma doutora também de Belém, tudo online. Eu tratei outro amigo que estava em República Dominicana, fora do Brasil, vixe. É uma mulher internacional, então, pessoal. Acontece assim, são situações que hoje em dia a tecnologia auxilia muito. Então, se você quiser fazer uma consulta online, lembrando que até o final de junho eu estou em promoção. Porque, assim, eu disse, eu vou abrir uma promoção para todo mundo. Bora ver que bicho vai dar. Se eu vou dar conta, se eu não vou. Se eu vou optar para fazer as consultas lá. Porque, assim, uma consulta normal,
ela tem um valor X, né? A da PNL eu tenho um valor, do Master Love eu tenho outro valor. Então, esse mês eu estou com 50% de desconto até junho. Para você que não pegou as redes sociais da doutora Cristiane, a gente vai colocar aqui embaixo no nosso vídeo aqui do Instagram e é o seu WhatsApp, né? E o contato dela aqui também, tá ok, pessoal? Siga a doutora Cristina, né? Apesar de muita gente, né, que não conhecer a profissão, pensa também que é outra coisa de outro mundo. Entre em contato, mande um direct para ela no Instagram, fique mais atento e informado a respeito da profissão da doutora Cristina, para até quando você, se porventura vier ter problemas emocionais relacionados a casamento e família, procurar a doutora Cristina. Tá ok, pessoal? Brigadão, tenha uma boa noite, até o próximo vídeo. Obrigada.